Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A greve de fome de Glauber Braga acabou, e acabou em pizza, porque depois das fortes investidas do Supremo Tribunal Federal no Congresso, na Câmara dos Deputados, para poder encerrar o assunto e principalmente Hugo Motta para acabar com o debate, foi concluído. E assim a gente se pergunta, cadê aquela manifestação? Cadê aquela busca incessante pelos presos do dia 8 de janeiro? Aquela insistência em querer ajudá-los? Nós vimos aí que depois do deputado ter agredido outro deputado, foi feita uma forte menção na internet, jornalistas, artistas, para poder tirar Glauber Braga da jogada. E provavelmente não foi anunciado para toda essa militância que ele tinha agredido uma outra pessoa. E mesmo assim eles estavam apoiando ele. A fala dele vem num contexto em que nós vamos trazer para vocês. E eu quero fazer uma menção aqui e dar detalhes do que aconteceu e desmascarar mais uma vez a militância da esquerda que infelizmente eles vão impregnar no nosso país se a gente não acabar com eles. Olha o discurso do Glauber Braga e depois em seguida eu já mostro e já desmascaro ele também para vocês terem ciência do que está acontecendo. Gente, eu tô nesse momento prestem atenção a greve de fome que a gente anunciou há 9 dias. Essa suspensão da greve de fome, depois de dialogar com os movimentos, depois de conversar muito numa reunião que agora durou bastante tempo, vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara, depois de uma articulação que envolveu diversos parlamentares e que envolveu principalmente Sâmia e o deputado Lindbergh, Talíria, que está aqui também, junto com a gente, e diversos outros parlamentares. Ele então dá a sinalização e faz uma publicação, na prática, suspendendo a deliberação do Conselho de Ética, no plenário, nesse semestre. Porque o prazo de 2 meses, para além do prazo da CCJ, evidentemente faz com que essa deliberação não aconteça nesse semestre, antes do recesso parlamentar. A suspensão da greve de fome vem a partir de uma mensagem que demonstrou, através de toda essa solidariedade, um recuo, uma sinalização importante contra a perseguição que aqui se estava operando. E nós não vimos esse compromisso, nós não vimos essa movimentação de Hugo Motta para com as pessoas do dia 8 de janeiro. Nós vimos aí que pouco se importaram, pouco fizeram e pouco se movimentaram para ajudar aquelas pessoas que estavam lá. Então toma lá da cá. Nós vemos o Supremo Tribunal Federal interferir na anistia, mas nós não vimos o Hugo Motta com essa mesma proporção de atitude para com essas pessoas. Diferente, ele foi viajar e deixou a pauta da anistia a Deus dará. Já encerrou? Poxa vida. Convicção. O ponto agora do Hugo Motta aí nós temos que entender a cabeça do Hugo Motta, o presidente da Câmara. Ele está permitindo ao deputado Glauber Rocha ter ampla defesa. 2 meses, 60 dias, é isso, Paulo? 60 dias. Tudo bem, todo mundo tem direito a se defender. E se esse é o prazo regimental, tudo bem, eu também não vou questionar. A pergunta é, este é o mesmo Hugo Motta que diz que não tem presos políticos no Brasil. Este é o mesmo Hugo Motta que diz que não haveria perseguições políticas no Brasil. Esse é o mesmo Hugo Motta que diz que não tem nenhum outro problema em relação à democracia no país. Pergunta para as pessoas, ou não precisa perguntar, não. Basta ler o que está acontecendo com todos aqueles presos do dia 8. Cadê o trabalho da Câmara em relação do presidente da Câmara, este que ergueu a Constituição do Dr. Ulisses, em defender o direito de defesa amplo daquelas pessoas? O deputado merece, se está no regimento e esse é o prazo, eu não vou questionar, eu confesso que eu não sei exatamente o prazo. Mas se esse é o prazo, eu tenho que confiar no presidente da Câmara. Tudo bem, é justo, esse é o prazo, ele tem tempo para se defender. E depois os deputados votam soberanamente se ele deve perder ou não o mandato.
tudo indica, pode perder, a menos que haja negociações. Agora, por que esse deputado tem direito à defesa e por que os outros brasileiros não têm? Onde que está na Constituição que diz que deputados, neste momento da defesa, são diferentes dos outros? Não é isso, não é isso. Convenhamos que é outra coisa. É ausência em defender o direito dos brasileiros, direitos constitucionais. Ele não tem defesa nenhuma, é um cara que quer resolver no tapa aí qualquer problema. Vem agora com soro, cuidados médicos, aí dizendo que precisa de mais 60 dias para provar. Provar o quê? Provar o quê? O que deveria fazer, em vez de barulho, a Sâmia Bonfim, a mulher dele, é também ficar em greve de fome para melhorar um pouco a silhueta. Só. Caute, deixa eu te ouvir também, mas só para registrar que essas imagens, enquanto o Piotr comentava, nós exibimos aqui na tela, são imagens da nossa repórter Sara Pérez, aí, do deputado Glauber Braga, fazendo uma coletiva de imprensa e trazendo as explicações. Rocha, o cineasta. Braga. Tá bom. Exatamente ali ao lado, inclusive a Aniele Franco, né? Ministra da Igualdade. Que até o momento não Sâmia se manifestou, Bonfim. não falou nada sobre... Deputada Sâmia Bonfim, também ao lado ali do deputado Glauber Braga. Ou seja, tudo acabou em pizza. E aí, o que aconteceu? O deputado federal Glauber Braga anunciou o fim da greve de fome que vinha mantendo há 9 dias em protesto contra a decisão do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, que aprovou a cassação de seu mandato. O recuo ocorreu, né, após o entendimento com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que garantiu não levar o processo ao plenário no primeiro semestre. O que eles vão fazer, então? A esquerda não brinca, gente, é o que eu tô falando. A gente sempre fala e a gente tem que enaltecer, sim, a jogada e a movimentação que a esquerda faz. Eles são, sim, muito inteligentes. A gente acha que eles são burros, a gente acha que eles são completamente aleatórios. Não, eles são muito inteligentes. Eles vão deixar isso para o segundo semestre, porque aí os ânimos já vão ter baixado, a mídia já vai estar focada em outra coisa, não vão ter a mesma pegada que estavam agora para poder tirá-lo do cargo, ou seja, vão colocar em um banho-maria. Essa é a verdade. Eles vão deixar para o segundo semestre e aí tem aquele monte, né, de feriados, recessos, final de ano, pronto, viramos o ano. Ou seja, passou a vez, passou a oportunidade de colocar um deputado, né, de tirá-lo verdadeiramente por um motivo que valesse a pena. Nós vimos aí Deltan Dallagnol que perdeu o seu mandato por nada, né? Definitivamente por nada. Daniel Silveira, que ainda está preso e não vimos a movimentação do presidente da casa naquela época. Então, tudo acabou em pizza. Infelizmente. Um deputado que agrediu outro deputado e poderia pagar o preço para que a esquerda visse que existe sim preso político, que houvesse sim pressão política e, claro, uma censura no nosso país, mas não. Eles decidiram, né, o Hugo Mota ali com certeza deve ter jantado na casa do Alexandre de Moraes, comido uma pizza, tomado um chá das 5 antes, e assim eles decidiram que vão deixar para, né, o segundo semestre. É uma vergonha o que acontece no nosso país.